Todo mundo consegue ver direitinho aqui a tela compartilhada? Aham. Então, vamos lá. Olha só, na nossa última aula do projeto ERG, a gente começou a falar sobre lei de gases, lembra? Lei de Clapeyron. Chegamos a fazer uma questão, um exercício de revisão, e como a gente está mais de uma semana sem ver, o que eu vou fazer aqui? Eu vou refazer um outro exercício, fazer a questão 32, a 37 e a 31, a gente vai fazendo junto, tá bom? Eu ia deixar para vocês fazerem, mas como a gente está muito tempo sem se ver, acho melhor a gente ir fazendo junto. Vamos lá. PV é igual a nRT, ou seja, a pressão e o volume são diretamente proporcionais ao número de mols do gás, a constante universal dos gases e a temperatura. Vamos lá. P, então, é? Me ajuda. Vamos lá. P é? Pressão. P é pressão. Qual é a unidade de pressão, povo? É átomo, né? Não, átomo não. Atmosfera. ATM. Atmosfera, perdão. ATM. Certo? V, então, é o volume. V é o volume, que é... Qual é a unidade de volume? É litro. Litro? Isso. Litro. Vamos lá. N. O que é o N? N é o número de mols, que a unidade é mol. R, o próprio nome diz, constante universal dos gases ideais, ou seja, é constante. O valor da constante é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Deixa eu botar a unidade, estou botando unidade de outra cor, então vamos botar de outra cor para ficar bonitinho. Então, atm litro por mol Kelvin. Eu quero chamar a atenção de vocês que alguma das vezes a UERJ ela pede para você usar a constante, para facilitar a sua vida, tá? Para você usar a constante universal dos gases, ao invés de usar 0,082, você usa 0,08, tá? T vai ser a temperatura. Ela te fala na questão, tá bom? T é a temperatura. E a temperatura em quê? A temperatura é em Kelvin, certo? E como é que a gente passa graus Celsius para Kelvin mesmo? Quem lembra? Soma com 273? Isso. Alaninha, perfeito. Vamos lá. Graus Celsius mais 273 é Kelvin. Algumas coisas além disso aqui, a gente vai precisar fazer, vai precisar saber, e à medida que a gente for fazendo os exercícios da UERJ, a gente vai destrinchando, tudo bem? Então, primeiro, que não é da UERJ, só para a gente ter uma energia de ativação para começar a fazer. Calcule o valor do número de moléculas de CO2. Presta bem atenção, ele quer saber o número de moléculas de CO2 contido em um cilindro de 41 litros de capacidade a 25 graus, sob pressão de 2,98 atm. Então, aqui ele está te dando a pressão. Ô, Capadócio, separa direitinho, tá? Ele está te dando a pressão, que é 2,98 atm. Ele está te dando o volume indivíduo, que é igual a quanto? A 41 litros. Ele está te dando mais o quê? Fala para o tio. Ele está te dando a temperatura, que é de 25 graus, certo? A temperatura indivíduo é de 25 graus. Você pode usar 25 graus? Tu pode usar 25 graus? Fala comigo, tu pode usar 25 graus. Não. Não, tem que passar para Kelvin. Então, você tem que passar para Kelvin. Se você tem que passar para Kelvin, não passar para Kelvin, tu simplesmente vai abraçar o urso, certo? Achar o que a Luzia achou atrás da horta, que todo mundo já sabe que é um nabo incandescente, assim, certo? Vai ficar 25 mais 273. Bom, 25 com 273 vai dar 298 K. 298 Kelvin. Vamos lá, vamos aplicar agora essa jossa. Como é que vai ficar isso? Vamos contigo. PV é igual a RT. Indivíduo, fala para mim, quanto é que é a pressão? 2,98. 2,98. Então, vamos comigo, 2,98 vezes qual é o volume? 41. 41, é só aplicar. Vamos lá, o número de mols tu não tem, N. Quanto é que vale a constante universal dos gases? 0,082, não é isso? Vezes a temperatura. Quanto é que é a temperatura?
298. 298. Ô, Binho, deixa eu te perguntar um negócio. Pode perguntar. É que assim, a UERJ, ela dá essa constante, o valor dessa Ela constante? está lá na tabela periódica, Fonseca, lá embaixo, quando passar a prova toda, ele te dá lá 1 mol, 6,23, constante universal dos gases, 0,082 atm litro mol Kelvin, te dá Paulinho Tá também. na tabela então, beleza. E às vezes, na própria questão, tá vendo? Essas questões aqui, você pode ver que está recortado da própria prova, concorda? Sim, Então, sim. aqui, por exemplo, ele pede lá R igual a 0,08 atm litro mol Kelvin. Tá vendo? Ele quer que você admita que a constante é 0,08, não 0,082, entendeu? Perfeito, perfeito. Valeu, Binho. Nada, lindão. Professor, Fala comigo. olha só, é porque assim, se eu fizesse por, sei lá, é tipo aquele. Que 1 mol de uma molécula é 22,4 litros na CNTP, né? Se eu fizer, tipo, por isso, assim, fazer regra de 3, não dá também, não? Não, mas aí tá fora da CNTP, né? A CNTP é uma condição. Qual é a condição para a CNTP, Aninha? Você sabe? É 25 graus Celsius, não é? Não sei. Não, 0 graus. 0 graus, tá. Isso, 0 graus. Então, não. Isso, mas aí, olha só, você para fazer calcular a quantidade de moléculas para a ICNTP, você depois vai ter que fazer uma comparação para fora da ICNTP. Eu acho que é uma volta inútil, entende? Sempre que ele falar em volume na ICNTP, você pode calcular o número Aham. direto. Você poderia usar o 41 ali. 1 mol tem 22,4 litros, né? Isso quer dizer? Então, 41, você teria X número de mols, depois passar para o número de Aham. moléculas. É isso que você está falando? Sim, sim. Então, mas você não pode fazer isso porque está fora. Aham. Não, saquei, prof. Obrigada. Vamos lá. Vai ficar o quê? Sacou mesmo? Tem certeza, Aninha? Não, saquei sim, saquei. Obrigada. Vamos lá. N vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2,98 vezes 41 divididos... Eu não deixei o espaço, cara. Achei que o espaço... Aliás, deixei sim. O que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui para ficar melhor. Vou pegar esse negócio aqui, ó. Eu vou jogar lá para cima. Ó, isso aqui vem aqui para cima. Que dá. E aí, a gente faz aqui assim, ó. Vai ficar... o número de mols vai ser igual a 2,98, vamos contigo, vezes 41, sobre o quê? Sobre 0, logo o N tá, quem está multiplicando o N é o 0,082 vezes 298, certo? Então é isso que tem que vir dividindo. 0,082 vezes 298. O que a gente pode fazer aqui? Você que é um garoto inteligente. Você vai cortar 2,98 com 298, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Vocês concordam? Vai dar 10? Não, vai dar 100. Vai dar sim. Vai dar 100. Logo, N vai ser igual a 41 sobre o que, indivíduo? 0,082 vezes 100, ó, 10, 100 vai ficar 8,2. É isso? Isso aí. Multiplica por 10 em cima e 10 embaixo. Vai ficar 410 divididos por 82. Certo? Se você dividir por 41, você dividir por 41 vai dar... Opa! Se você dividir por 41 vai dar 10. Se você dividir por 41 vai dar 2. Logo, quanto é que vai valer o número de mols dessa paradinha aqui? 0, 0, não, 5 mols. 5 mols. 5 mols. Mas, porém, contudo, todavia, você sabe que 1 mol equivale a quantas moléculas? Fala aí, Aninha. Você tinha falado. 6,02 vezes 10 a 23. Isso, a gente vai aproximar, tá? A gente vai tirar esse 0,2 aí, a não ser que ele queira. Quando ele não fala nada, quando ele quer o 0,2, ele põe na questão, tá? 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Show? Então, se você tem 5 mols, 5 mols, você vai ter X. X vai ser igual a quanto, indivíduo? 30 vezes 10 a 23. Ou 3 vezes 10 a 24.
Isso, 30 vezes 10 dá 23. Só que 30 você não pode deixar. Por que você não pode deixar 30? Porque você tem que deixar um número entre 1 Notação e científica. 10, certo? O que é o 30, indivíduo? O 30 não é 3 vezes 10? Não é 3 Sim. vezes 10? 3 vezes 10 vezes 10 é 23. Então, aqui é 1, né? 23 com 1, para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de ver. Então, isso aqui é igual a 3 vezes 10 a 24 moléculas. Muito que bem. Vamos lá. Então, a questão da UERJ fala assim, em um reator nuclear, a energia liberada pela fissão de 1 grama de urânio, tá vendo aí, Fonseca? Ele fala de fissão nuclear, né? Ele fala de radioatividade, mas ele não... No caso aqui nesse mérito. Vamos lá. Em um reator nuclear, a energia liberada na fissão de 1 grama de urânio é utilizada para evaporar uma quantidade de 3,6 vezes 10 a quarta quilogramas de água a 227 graus sobre 30 atm, necessária para movimentar uma turbina geradora de energia elétrica. Tá um calor, caraca, aqui. Admita que o vapor d'água apresenta comportamento de gás ideal. O volume de vapor d'água em litros gerado a partir da fissão de 1 grama de urânio vai ser igual a quanto? Capadócio. É altimeter, certo? Então, PV igual na RT. O que você tem aqui? Primeiro, você tem a pressão? Tem, né? 30 Qual é a atm. pressão? É 30 atm. Quem falou? Foi o Dudu? Dudu, tu falou aí, Dudu? Falei também. Tudo bom, filho? Tudo certo, você? Tudo certo, lindão. Vamos lá, pressão de 30 atm. Vamos curtir. Então, a pressão é de 30. Vem comigo. 30 vezes o volume que o indivíduo quer, certo? O número de mols eu não tenho. A constante é 0,082, certo? Vezes a temperatura, que é 227. A temperatura é 227. Que é igual a quanto em Kelvin? Graus Celsius mais 273, certo? Então, Kelvin é 27 mais 273, que dá quanto? Não, peraí, Vim, né? 227? 300. É 227, perdão, 227. Eu botei 27. É só para ver se você estava atento. 227. Professor, Fala comigo, fala, Wesley. esse R aí vai ser sempre 0,032? Então, foi o que eu disse para você, constante, certo? Constante universal dos gases. Pode ser 8,31 Beleza. também, se for Joule, mas ele tem que te dizer, você não é adivinho, certo? Então, vamos lá. Beleza. Vai ficar 227 mais 273. 227 mais 273 vai ser igual a quanto? 10 vai 1. 7, 8, 500. 9, 10 vai 1, dá 500 Kelvin. Ah, Binho, muito fácil. Muito bem. E o número de mols? Para eu jogar aqui. Ah, indivíduo. Aquela coisa que a gente tem que lembrar sempre começar com um mol, não era assim? Sempre começar com um mol. Um mol de água tem quanto? Quanto é que vale um mol de água? Você vai na tabela periódica, vai ver que o H pesa 1. Não vou nem botar aqui embaixo, para não conflitar com a nossa conta ali de cima. Eu vou Vai dar fazer de 18. cima. Ó. Um mol de água. A água pesa 1 e o O pesa 16, então um mol de água tem 18 gramas. Certo, povo? Se um mol de água tem 18 gramas, qual é a quantidade de água que ele está me dando ali? 3,6. Está vendo que o 36 é amiguinho do 18? Exatamente ele está te dando para você ter essa facilidade. 3,6. Só que, povo, preste atenção, a 3,6 vezes 10 a quarta, só que você vai ter que meter um 10 ao cubo aqui, grama. Por quê? Por quê, indivíduo? Porque quilograma é a mesma coisa que 10 ao cubo grama, certo? Quilograma é 10 ao cubo grama. Ele está te dando 3,6 vezes 10 à quarta quilograma. Então, é 3,6 vezes 10 à quarta vezes 10 ao cubo grama. Tudo bem? Olha as contas.
X. Então, X vai ser igual... Olha só, você concorda? O que o tio vai fazer? Vai tirar essa vírgula daí, sai daí, vírgula, 3,6. Eu vou botar 36, tudo bem? Mas para eu botar 36, eu tenho que descontar na potência. Aqui fica de 10 à quarta, fica 10 ao cubo. 10 ao cubo com 10 ao cubo fica o quê, indivíduo? 10 na sexta. 10 à sexta. Viu só como é que você é inteligente? 10 à sexta. 10 à sexta. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre 18. Aí você pode cortar aqui, ó. Você corta o 36 com 18. 36 com 18 dá 2. 2 vezes 10 à sexta mol. Alguém não entendeu o que é que eu volte? Mafê, você tá aí, Mafê? Tô sim, Binho. Você tá entendendo? Tô. Tem certeza? Eu volto. Não, eu tô entendendo. Você tá um pouco confuso porque no começo da aula minha chamada caiu, mas tô pegando aqui. Olha só para você ver, tá? Ó, a pressão é de 30 atm, tá aqui, a gente botou aqui P30, tudo bem? A fórmula PV igual a RT. O volume é o que ele quer saber, o volume, tudo bem? Corresponde a. Então, se o volume corresponde a, é o volume que ele quer, certo? O R é sempre o mesmo valor, constante universal dos gases, que é 0,082, que está aqui onde a gente está apontando o cacetinho, ó, no primeiro quadro. 0,082. E a temperatura é 227 graus, só que você não pode trabalhar com graus Celsius, tem que ser com Kelvin. Então, a gente vai ter que passar isso para Kelvin. Como é que a gente passa para Kelvin? Pega o 227 e soma 273, sempre. Lembra? Graus Celsius mais 273 é o Kelvin. Então, dá 500 Kelvin, então o tio só substituiu. Temperatura 500, constante 0,082, pressão 30 e o volume que ele quer. Só que, para isso, você calcular que você precisa do número de mols. Ele não te deu mol, ele te deu massa. 3,6 vezes 10 à quarta quilo. Tudo bem? Então, o que o tio sabe? Que 1 mol de água, se o O pesa 16 e o H pesa 1, então 1 mol de água pesa 18. Então, essa massa que ele me deu aí, 3,6 vezes 10 à quarta quilograma, como está em quilo, a gente tem que passar para grama. Tudo bem? Como é que a gente passa de quilo para grama? É só substituir o quilograma por 10 ao cubo grama. Tudo bem? Então, fica 3,6 vezes 10 à quarta, que é o que está escrito aqui. Tirando o quilo e botando grama, põe 10 ao cubo grama. Agora é só matemática. Tudo bem? Entendi, Binho, tudo bem. Então, o que a gente vai cortar? O 36 com 18, que vai dar 2. Lá em cima, dá 2. Então, a resposta é 2 vezes 10 à sexta mol. Aí a gente vai botar o mol aqui, ó. 2 vezes 10 à sexta. 2 vezes 10 à sexta. Esse valor aqui. Então, vamos comigo? Quanto é que vai valer o volume, então? O volume vai ser igual a 2 vezes 10 à sexta, vezes... Olha só, 0,082 vezes 500 é a mesma coisa que 8,2 vezes 5. Vocês entendem? O tio anda 2 casas e tira os 2 zeros daqui. Fica 8,2 vezes 5, divididos por 30. O que você pode fazer aqui? Você pode cortar o 30 com 5 aqui, que vai dar 6, não é isso? Pode cortar esse 6 com aquele 2, que vai dar 3 aqui, certo? Então, o volume vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10 à sexta com 8,2, a gente pode dizer que é 82 vezes 10 à quinta. Tá muito difícil? Tira a vírgula e desconta no 10. Pode ser? E isso aí eu vou dividir por 3. Como eu sou um mandrião, eu vou fazer na calculadora para ir mais rápido. 82 divididos por 3. Dá 27 alguma coisa. 27,3, né? Então, olha só, isso aqui dá 27,3 vezes 10 à quinta. Você consegue admitir, presta atenção, você consegue admitir que esse 27,3 é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que 2,73 vezes 10. Você concorda que 27,3 é a mesma coisa que 2,73 vezes 10? Sim. Certo? Vezes 10 à quinta. Certíssimo. Certo? O que vai dar isso aqui, ó? 10 à quinta vezes 10. Dá 2,73 vezes 10 à sexta litros. Muito bem. Você pode perceber que você não está vendo isso em nenhuma resposta. A resposta mais próxima é a letra B, que é a resposta. Você entende?
Por que você está achando essa variaçãozinha maiorzinha do que 2,67? Porque provavelmente nesta prova ele está mandando, você está admitindo 0,08, certo? E aí, para a gente ser rapidinho, a gente vai fazer essa conta. Ó, vai ficar, se aqui, ao invés de ser 8,2, seria 80. Concorda com o tio? Se fosse o 0,08 que ele quer? Então, vai ficar 80 por 3. Ó. 80 por 3, o que vai dar? Ah lá, 26,6. 6. Não é isso? Ou seja, aproximadamente 26,7. Se você arrumar do jeito que está ali, vai ficar 2,67 vezes 10 a sexta. Tá claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu? Muito bem. Quem cala consente. Para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume, da pressão e da temperatura, pode-se utilizar as seguintes equações. A de Clapeyron e a de Boltzmann. Uma fala que PV é igual a RT. A outra também. Só que esse aqui, ele diz que é K, em vez do R, é uma constante. Aqui é a constante de gás, aqui é a constante de Boltzmann. E aqui o N é N em número de mols. E aqui N em número de moléculas. Ele quer saber a razão entre R e K. Bom, gente, olha só. Aqui, se PV é igual a nRT, o que é o R aqui? É 0,032. Não, mas não precisa nem substituir, não, Fonseca. Não precisa substituir, não. O que é o R? Vai ser igual a PV sobre NT. Ah, sim. sobre NT. Não é isso? PV Isso aí. sobre, isso aqui é PV sobre NT. E lá, se PV é igual a NKT, deixa eu tirar esse azul porque está ruim de ver. Deixa eu te botar de vermelho. Aqui, ó. Então, se PV é igual a NKT, o que é o K? Arrumando mais para cá. Deixa eu passar aqui um bocadinho para cá. O K vai ser igual ao que, indivíduo? PV sobre NT. NT também. Ó, PV sobre o quê? Só que esse N aqui é um N diferente, certo? NT. Logo, ó, o tio está fazendo bem devagarinho, tá? Logo, R sobre K vai ser igual ao quê? PV sobre NT divididos, não é isso? PV sobre NT. Bom, divisão de fração, todo mundo já sabe. Pega a primeira, PV sobre NT, multiplica pela inverso da segunda, não é isso? Que é NT sobre PV. O que você pode fazer agora, Capadócio? Pode cortar o T com esse T aqui, porque é o T mesmo. Ah, indivíduo, o que deu? Deu N sobre N, não é isso? Capadócio, se o valor N for 1 mol, qual é o número de moléculas? C vezes 10 a 23. C vezes a 23. 1 mol não tem sempre C vezes a 23, certo, gente? Se o N, o número de mols for 1, lá em cima é 6 vezes 10 a 23. Logo, qual é a resposta? D. Que loucura. Certo? Então, resposta. 6 vezes 10 a 23 divididos por 1. Resposta. 6 vezes 10 a 23. Ai, Senhor! Como eu gosto. Essa daqui é que você tem que ter, perdão, um conhecimentozinho um pouquinho maior na questão da matemática, porque é uma questão um pouquinho interdisciplinar. A bola utilizada para uma partida de futebol. Deixa eu ligar esse negócio aqui, eu ligar o Severino aqui, que é um quebra-galho que eu tenho. Não gosto que ele faz muito barulho. Vou fazer um barulhinho aí, gente, mas eu não estou aguentando de calor. Tá? Chega a estar desconcentrado. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera. Tá dando para ler aí?
é uma esfera de diâmetro... Tá dando sim, Link. Obrigado, filho. Vamos lá. É uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Então, o diâmetro, o indivíduo, o diâmetro é de 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm. Então, a pressão ele já está te dando que é uma atmosfera. Temperatura de 27 graus. A temperatura é 27 graus Celsius. Bom, considere π igual a 3. Você sabe que π é 3,14. A constante universal dos gases também é aproximada para 0,08 atm litro mal Kelvin. Ele não quer 0,082. E para o ar, comportamento de gás ideal, a massa molar, ele está te falando que a massa de 1 mol, massa molar é a massa presente em 1 mol. Certo? A massa molar do gás, no caso é o ar, é de 30 gramas por mol. Ele quer saber a massa de ar em gramas lá dentro. Qual é a massa de ar que está lá dentro? Indivíduo. Bom, o que muda para nós aqui? Bom, em relação à fórmula, nada. PV igual a RT. Substitui comigo aqui. Substitui aí. Estou esperando. Pressão. 1. Pressão 1. Volume. Vou botar o V. Bom, para eu achar qual é a massa de ar lá dentro, eu preciso saber quantos mols tem lá dentro. Tudo bem? Bom, qual é o valor da constante universal dos gases que ele quer que você use? 0,08. Qual é a temperatura, Capadócio? 27 graus. Então, é 27 mais 273. Isso vai ser igual a 300 kelvins. 300. Eu vou botar 300. Show? Muito bem. Então, eu posso dizer que o volume é igual ao número de mols. 0,08 vezes 300 é a mesma coisa que 8 vezes 3. Vocês concordam contigo? Aham. Sim. Se não é o Fonseca para falar alguma coisa, ou mais um aí que eu não vi quem falou, caraca, se eu desse aula, eu falei, se eu desse aula no cemitério de São João Batista, um morto levantava lá do túmulo para me responder, né? 0,08 vezes 300, isso aqui é igual a 8 vezes 3, que é igual a 24. Eu sou um cara organizado, como você já conhece, então isso aqui é N24. Beleza, gente. Isso é uma esfera. Esfera. Antes de qualquer coisa, eu quero que você lembre do seguinte. Deixa eu afastar para cá para saber qual é o meu limite, para o slide ficar bonitinho. O que você precisa saber e guardar no fundo do seu coração, porque se você não guardar, não adianta nada você saber fórmula. Não adianta nada. Bom, que centímetro cúbico, indivíduo. Centímetro cúbico, deixa eu até botar um pouco mais para baixo. Vou fazer... Olha aqui, eu vou fazer até melhor, vou fazer até melhor, Capadócio. Vou fazer até melhor. Alguém pode me dizer o que significa centímetro cúbico? É a mesma coisa que o quê? É 1 ml, né? É. Tudo bem, tem sempre alguém para salvar. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, me ajuda aí. Centímetro cúbico, isso é muito importante. Centímetro cúbico, oh Jesus. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Metro cúbico é a mesma coisa que 10 ao cubo litro. Capadócio. Vai para a prova sem saber isso. Ficou muito legal aquele 10 ao cubo ali, não. Ficou assim, 10 ao cubo litro. Muito bem. Indivíduo, vamos lá. A esfera tem diâmetro de 20 centímetros. O que você vai precisar saber? O volume da esfera. Vou botar aqui. Fórmula do volume da esfera. Vamos lá. Faz de conta que eu sou um pouquinho mais branquinho e sou careca. Chico. 4/3
O volume da esfera, povo, é 4/3 de πr ao cubo. Vamos calcular comigo qual é o valor do volume da bola, então? Qual é o volume? Fala comigo. O volume é igual a 4/3. Quanto é que ele quer que admita o π? 3. 3. Quanto é que é o raio? Ele disse que o diâmetro é de 20. É 10. Então, o raio é metade, não é isso? O raio é 10. Vou botar centímetros, que é o que ele está me dizendo aqui. Capadócio, Capadócio. Ele está me dizendo aqui, ó. 20 centímetros. 20 centímetros. Você está me dizendo que é 20 centímetros, indivíduo? Fala para o tio. O raio é 10. Então, 10, vamos acelerar. 10, o quê? Ao cubo. Fala comigo. Eu vou cortar o 3 com 3 aqui. O volume vai ser igual a 4 vezes 10 ao cubo é 1000 e centímetro ao cubo é centímetro cúbico. Então, o volume é de 4.000 centímetro cúbico. Só que centímetro cúbico é a mesma coisa que o quê, Capadócio? ml. ml. É 4.000 centímetros cúbicos é igual a 4.000 ml. E 4.000 ml é quanto em litro? Você tem que botar aqui em litro. 4.000 ml. 4 litros. Alguém tem dúvida nisso? 1 litro, 1.000 ml. 4.000 litros. 4.000 ml, perdão. 4 litros. Até aí tudo bem? De boa. Tranquilo. Tio, pode continuar? Vamos Com lá. certeza. Por mim, sim. Então, tamo junto. Povo, se o V que a gente acabou de achar é 4, então ficou mole para nós, porque 4 é igual a N vezes 24. Então, isso implica dizer que o N é igual ao quê? A 4 divididos por 24. E quanto é que é 4 divididos por 24, indivíduo? Você simplifica por 4, vai dar o quê? Vai dar 1/6. Até aí, tudo bem? Não precisa você dividir. Não caia na asneira de dividir. Porque ele não me pediu o número de mols. O número de mols é igual a 1/6. N é igual a 1/6 mol. Ele pediu o número de mols? Não. Ele pediu o quê? A massa de ar. Se ele pediu a massa de ar, Capadócio, quanto é que vale um mol de ar? Quanto é que vale um mol de ar, 30. gente? 30. Ele está me 30 dizendo aqui. gramas. Ele está dizendo aqui. Não fique perdido. Não, ultimater. Não fique perdido. O que ele está dizendo aqui, ó. 30 gramas vezes mol menos 1, quer dizer que é 30 gramas por mol. Toda vez que vê vezes alguma coisa menos, lembra que é por aquela coisa, tudo bem? Grama vezes binho, menos 1, quer dizer grama por binho, tudo bem? Então, está dizendo que 1 mol tem 30 gramas. Se 1 mol tem 30 gramas, então 1/6 de mol tem quanto? X. 5. Isso. X é igual a 1/6 vezes 30. Até ontem, 30 divididos por 6, 5. O negócio aqui é questão de espaço. Vamos botar isso aqui só um bocadinho mais para baixo. Um bocadinho. Bota isso aqui um pouquinho para baixo. Isso. Então, eu vou arrumar aqui. Então, x é igual a 1/6 de 30, que é igual a 30 sobre 6, que é igual a 5 gramas. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Posso prosseguir? Resposta à letra B. Professor, Fala comigo. aquela equação lá da outra questão, que é PV igual a NKT, tem que decorar? Ou Não. Ah, tá. Obrigada. Quer que eu seja honesto? Nem eu sabia disso. Ah, que bom então, né? Não, nunca ouvi nem falar nisso.
Olha que, pô, estudei no fundão, hein, cara. Nunca ouvi falar nisso. Mas tudo bem. Vamos lá. Queridos. Vários inventários aí. Não, deve ser verdadeiro, o Fonseca. Não vou também, vou também nessa vibe, não. Mas a questão é simples, né? Se você parar para olhar assim, a questão é simples. O que a gente vai falar agora, gente, é super, hiper, puxa, maxi, ultra. Esqueça teu nome! Mas tu não pode esquecer isso aqui. Por isso, eu vou devagar. Talvez a gente não consiga chegar na questão, tá? Que ela já está posta aqui. Mas eu preciso... Olha só, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Eu preciso que você pegue essa aula gravada, que você refaça esses exercícios e, principalmente, preste muita atenção nessa aula teórica e reveja essa aula teórica para que na próxima segunda-feira você chegue tinindo, porque a gente vai parar daqui e daqui a gente vai continuar. Certo? Vamos lá. O que a gente vai estudar são propriedades físicas dos compostos orgânicos. O que a gente entende de propriedades físicas dos compostos orgânicos e por que é importante a gente saber isso? Muitas das coisas do nosso dia a dia estão ligadas diretamente às propriedades físicas dos compostos. Por exemplo, por que o álcool evapora mais facilmente que a água? Bom, por que a água consegue solubilizar o álcool? Por que o álcool consegue se solubilizar na gasolina? Ele está na mistura da gasolina. Mas por que a gasolina não se dissolve em água? Ou seja, o álcool consegue se dissolver na gasolina e na água, mas a gasolina não se dissolve em água. Por quê? Bom, porque existem vitaminas hidrossolúveis? Por que existem vitaminas lipossolúveis? Bom, você tem uma série... Por que você sujar sua mão com graxa? Meus alunos já sabem bem desse discurso. Por que você sujar com a sua mão com graxa, você não consegue limpar com água corrente? Por que você usa sabão em pó? Tudo isso tem a ver com as propriedades dos compostos, certo? Muito bem. Dentro dessas propriedades, nós vamos estudar, então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição das substâncias e a solubilidade em água. Em outros compostos também, mas basicamente solubilidade em água. Bom, gente, mas para que a gente consiga entender toda essa parafernália de coisas, a gente precisa ir para conceitos de ligação química. Sem entender o que acontece entre os compostos, e melhor, o que acontece dentro dos compostos, ou seja, de uma forma intramolecular, nada vai adiantar. Você vai conseguir entender patavinas do que eu vou dizer aqui. Certo? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vai salvar isso aqui. Deixa eu salvar para botar aqui a aula de hoje. Essa aqui é a aula 6. Aula 6. Muito bem. Eu já coloquei tudo organizadinho para a gente perder o menos de tempo possível, tá? Mas eu preciso... Gente, olha só, tem 2 alunos que participam. Cara, esse aqui é o ultimato. Ultimato é participação, gente. É participação, é muito importante para a gente que vocês participem. Vamos lá. Para entendermos como as forças intermoleculares formam, é preciso a gente entender o conceito de eletronegatividade. Bom, eu nem falei sobre força intermolecular. Muito bem. Para que a gente consiga entender a propriedade física de um composto, a gente precisa entender ligação química. Para que a gente consiga entender ligação química, a gente vai jogar esse entendimento para forças intermoleculares. E a gente vai entender o que significa isso. Bom, quando você liga um composto no outro, um vai ter uma tendência maior de puxar a densidade eletrônica. Essa tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química, a gente vai chamar de eletronegatividade. Tudo bem? Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para ele em uma ligação química. Beleza? Quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Meus alunos sabem de cor isso aqui. Estou esperando. Flúor. E quem está falando, quem está falando é a Ana Carolina. Vai, o iodo. Vamos lá. Ó. Fon. Qual é a frase? Com cloro brasileiro. Tá. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nossa, você vê. A tua frase até melhor que a minha. Folclore brasileiro, índice assistir Chapolin. A tua é mais lógica, tá? Mais bonitinha.
tá? Mas como o lance aqui, quanto mais estapafúrdio for, mais fácil gravar, folclore brasileiro, índice Assis Chapolin. Sendo que cresce para cá. Aninha, fala sua frase, eu acho bonitinha. Fui aonde? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Aí. Só que o H tá... Mas não faz diferença porque o H e o P, você pode perceber aqui, ó. O H é 2.1, tá pequenininho aí para vocês, mas é 2.1, mas o P também é. Tá vendo aqui? É a mesma coisa. Né? Por isso você pode inverter. Então você pode falar, sair correndo para o hospital sem problemas. Tá bom. Folclore brasileiro, índice Assis Chapolin. Na prova da UERJ, vamos observar o valor de eletronegatividade no canto direito superior. Então, o tio já até mostrou para você aqui, ó, o hidrogênio é 2.1, o lítio é 1, o sódio é 9, o potássio é 0,8, o rubídio é 0,8 e assim vai indo. A eletronegatividade a UERJ te dá. O negócio é você saber usar ela. Tudo bem? Muito bem. Olha só. Existe uma coisa que a gente vai fazer aqui, que é a forma estrutural da molécula e depois a polaridade dela. Vamos devagarinho. Bom, olha só. Compostos cuja diferença de eletronegatividade, olha só, a diferença de eletronegatividade é menor que 1,7, o composto é dito covalente. E a ligação covalente é aquela, eu acredito que todo mundo que está fazendo o projeto UERJ aqui vai lembrar de alguma forma, é aquela ligação que a gente faz a voltinha de par de elétrons. Se você não lembra, você vai lembrar aqui com certeza. Tudo bem? A diferença compartilha elétrons, né? É o compartilhamento de elétrons, certo? E o que a gente vai lembrar é da regra do octeto. Qual é a regra do octeto, povo? A regra do octeto quer dizer que é ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na sua última camada. Então, por enquanto, a gente vai ficar o seguinte, o hidrogênio ele vai ficar completo com 2 e os demais ficarão completos com 8. Tem exceção? Tem várias, mas a gente vai tratar assim, por enquanto. Hidrogênio 2, os demais 8. Povo, pega o H2 aqui. Como é que é o H2? O H, tá vendo que o H está na família 1A? Se o H está na família 1A, quantos elétrons ele tem na última camada? Tem um elétronzinho só. Os elementos químicos pertencentes à família A, vamos devagarinho. Os elementos químicos pertencentes à família A têm como número de elétrons na sua última camada A, o número da família que ele está localizado. Então, quem está na família 1A tem um elétron na última camada. Quem está na família 2A tem 2 elétrons na última camada. Quem está na família 3A tem 3 elétrons na última camada. Quem está na família 5A tem 5 elétrons na última camada. Quem está na família 7A tem 7 elétrons na última camada. Deu para entender isso? Muito bem. Então, vamos lá. O hidrogênio é 1, CH2, hidrogênio é 1. Então, o que o tio vai fazer aqui? Vai fazer a voltinha. Por que eu faço a voltinha? Porque a diferença de eletronegatividade entre eles é 0. O hidrogênio é 2.1, menos hidrogênio que é 2.1 é 0. E 0 até 1 é menor do que 1,7. Bom, para a gente falar de força intermolecular, só pode ser covalente, tá, gente? Só para a gente não perder tempo. Vai dar sempre menor que 1,7. Bom, cada voltinha que a gente der, a gente vai representar com traço. Tudo bem? Vamos representar com traço aqui. Como é que fica? H, traço, H. A estrutura da H2 é assim. H, traço, H. Alguém não entendeu? Todos entenderam? Os 35 que estão aí? Que feliz. Sim. Depois da gente fazer a estrutura da molécula, a gente vai ver as forças que atuam no interior dela. Tudo bem? No interior dela. Bom, você consegue entender que a força que o hidrogênio puxa para cá é a mesma força que o hidrogênio puxa para lá nessa ligação? Bom, Sim. como a força que o hidrogênio... Eles estão na mesma linha, na mesma direção, que é a direção horizontal, certo? Mas estão em sentidos opostos. A força que o hidrogênio puxa para lá é a mesma força que aquele hidrogênio puxa para lá. Logo, essas forças se anulam. Concorda com o tio? Se eu pego aqui um cabo, ou melhor, se eu pego esse lápis, puxo para cá e para cá com a mesma força, ele não vai sair do lugar. Mas se a força para lá for maior, ele se desloca. Se a força maior for para cá, ele se desloca. Mas se as forças forem iguais, ele não sai do lugar. Ou seja,
puxar para a esquerda, puxar para a direita com a mesma força, ou empurrar, também não sai, com a mesma força, também não sai do lugar. Todo mundo entende isso? Quando o somatório das forças dentro da molécula é 0, a molécula é dita apolar. Anula. Lembra disso? Se tu nunca entendeu isso, tu vai entender agora. Apolar. Por que que é apolar, Binho? Porque anula. Essa força aí a gente chama de momento dipolar, esse Mi. Ele é 0. O momento dipolar é 0. Por que, Binho, repete? O momento dipolar é essa força que atua no interior da molécula. Se ela se anula, então o momento dipolar é 0. Se é 0, é apolar. Se não for 0, é polar. Igual urso. Tudo bem? Lá embaixo, HCl. Como é que fica o HCl? A gente vai botar o H, uma bolinha. O cloro está na 7A, família 7A, o cloro aqui, Capadócio. Tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fala para o titio. O que eu vou fazer? Vou fazer a voltinha. Fazer a ligação. Essa ligação aqui, ó. Certo? Ó, só para você ver, o cloro tem eletronegatividade 3, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1, essa diferença dá 0,9. Eu faço a voltinha, porque a diferença é menor do que 1,7. Covalente é a voltinha. Fiz a voltinha. Então, como é que fica a estrutura desse capadócio? A estrutura dele é uma estrutura linear, só tem 2 átomos, H-Cl. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Caraca, vocês são bons demais. Agora, olha para o tio. Qual é a eletronegatividade do hidrogênio? Não é 2,1? Ela está aqui, ó. Não é 2,1? Qual é a eletronegatividade do cloro? Não é 3? Quem é mais eletronegativo, Capadócio? Fala comigo agora. O Quem é mais cloro. eletronegativo? É o cloro. Você concorda que a força com que o hidrogênio puxa para cá, indivíduo, ela é menor do que a força que o cloro puxa para lá, indivíduo? Já que o cloro é maior? O hidrogênio é 2,1 e o cloro é 3. Se o cloro é maior, você vai ter uma resultante de força para lá. Não vai? Você vai ter uma resultante de força para lá, porque o cloro é maior. As forças se anulam? Não se anulam. Se as forças não se anulam, o meu momento dipolar é 0 ou é diferente de 0? Diferente. Diferente de 0. Diferente de 0. Então a molécula é polar ou apolar? Polar. 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 Igual urso. Polar. Ah, indivíduo. Quando você começa a botar... Tá vendo que H2 só pode ser H e H? Não pode ser diferente? H2 é H e H, certo? Vai fazer a voltinha. HCl também não tem como ser diferente, indivíduo. HCl. Se eu botar um H, eu boto cloro, pô. Se for HF, se for HI, tudo igual. HCl, HBr, HI, tudo igual. Retinho. But, quando você começa a colocar mais de 2 átomos, H2 você tem 2 átomos. HCl você tem 2 átomos. Quando você coloca mais de 2 átomos, eu vou inclusive fazer a letra D primeiro. Cara, vocês estão me ouvindo? Aham, sim. Não, porque o computador ele saiu da tela. Enfim, vamos lá. CO2. Você tem mais de 2 átomos aqui. Você tem 3, 1 de carbono e 2 de oxigênio. Concorda contigo? O que está escrito no verde, indivíduo? O que está escrito no verde? No verde. Alguém pode ler para mim? Porque tem o elemento químico em menor quantidade na molécula ficará no meio da molécula. Então, eu vou até corrigir um pouquinho aqui, porque ficou muito redundante. Menor quantidade ficará no meio da molécula. Então, assim fica melhor. A gente faz assim. E aí, a gente põe um importante para cachorro aqui. Povo, quem é o elemento químico na letra D que está em menor quantidade? O C. carbono. É o carbono. Carbono. Então, tu vai botar o carbono no meio. Bota o carbono no meio. O carbono está aqui, ó, está na família 4A. Povo, se está na família 4A, a gente tem que botar 4 bolinhas nele, tudo bem?
Binho, por que você está botando duas de um lado do outro? Porque eu quero. Você pode botar do jeito que você quiser. Tudo bem que você pode querer dar uma volta lá, para quem é do Rio aqui, lá em Irajá para fazer a voltinha, mas, tá? Carbono, 4 bolinhas porque está na 4A, e aí você vai fazer o seguinte, se ele tem que ficar no meio, você vai ter que circular dos outros O's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque 6, bem, porque o O está na 6A. Se o O está na 6A, tem que ser 6 bolinhas. Vou botar o outro O aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, indivíduo, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8. O carbono ficou com 8? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio ficou com 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Depois que você passou desse passo, posso continuar? Fala para mim, posso continuar? Pode continuar, Binho. Depois que você passar desse passo, tu vai olhar para o elemento do meio. Olha para o elemento do meio, Capadócio. Olha para o elemento do meio. C. Sobra par de elétrons nele? Tem algum par de elétrons não ligante ali? Não tem nada. Aí está tudo ligando. Concorda comigo? Não sobra par de elétrons. Se não sobra par de elétrons, você vai colocar do jeito que você botou aí. Então, se você vai botar do jeito que você botou aí, olha como é que você vai fazer, ó. O dos traços. C dos traços O. Por que dois traços? Você fez duas voltinhas, dois traços. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou carbono, indivíduo? Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou carbono, indivíduo? Fala para mim. O oxigênio. O oxigênio. O oxigênio só perde para o flúor, certo? O oxigênio só perde para o flúor. Até porque está aqui para você. O oxigênio é 3,5 e o carbono é 2,5. Logo, a força... Quem é que vai puxar o par eletrônico aqui? Quem vai puxar vai ser o O. O O puxa para cá, certo? O O puxa para cá, o par de elétrons, e do outro lado, o O que puxa e o O que puxa. Você concorda que esse oxigênio está puxando com a mesma força que o outro? Esse par eletrônico aqui de cima? Então, aqui, ó, a força que ele puxa para cá é a mesma força que o outro puxa para lá. Então, isso é nulo. Aqui é a mesma coisa. Alguém não entendeu isso? Então, a gente pode afirmar que o momento dipolar aqui é zero. Se o momento dipolar aqui é zero, a molécula é polar ou apolar? Apolar. Apolar, Binho, porque anulou. Apolar. Apolar. Essa apolar não ficou bonito, não. Apolar. Tá dando para dar uma relembrada aí? Sim. Olha para a água lá em cima, olha para a água lá em cima, olha para a água lá em cima. Quem é o elemento químico que está em menor quantidade, indivíduo? Hein? Oxigênio. É o oxigênio. Se é o oxigênio, Capadócio, então eu vou botar o oxigênio no meio. Boto o oxigênio aqui, vamos botar de vermelho. Vamos botar o oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele está na família 6A. Está na 6A, tem que ser bolinha. Eu boto o hidrogênio para um lado, boto o hidrogênio para o outro. Lembra que o hidrogênio faz 2 e não 8. Então, o que a gente vai fazer? Fazer a voltinha aqui, o oxigênio ficar com 2, fazer a voltinha aqui, o oxigênio ficar com 2. E o oxigênio, perdão, falei oxigênio, é hidrogênio, perdão. O hidrogênio fica com 2, o hidrogênio fica com 2. E o oxigênio, indivíduo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também completou. Você concorda? Agora eu te faço a mesma pergunta. Olha para o elemento central. Olhe para o elemento central. Olhe para o elemento central. Sobra par de elétrons no elemento central? Sim. Se sobra par de elétrons no elemento central, o que vai acontecer? Quando sobrar par ou pares de elétrons no elemento central, haverá uma envergadura da ligação. Ela não fica reta. Esse par eletrônico não ligante, esse par eletrônico aqui não ligante, ele corre para baixo por causa da força de repulsão. Ele corre para baixo. Esses pares de elétrons,
Eles não querem ficar juntos, eles querem ficar separados devido à repulsão. Quando esse correr para a esquerda, o que acaba acontecendo? Ele empurra a ligação para baixo. A mesma coisa acontece com o outro. E logo fazendo com que a ligação da água fique assim, uma geometria angular. Você entendeu? Aham. Binho, mas se sobrar um par só, vai correr de qualquer jeito, só que corre menos. Ele vai envergar menos. Binho, mas se sobrar um elétron só, não tem como. Ou não vai sobrar, ou vai sobrar um par, ou vai sobrar 2 pares. Beleza? Muito bem. Aí eu te pergunto, você sabe que o oxigênio é mais eletronegativo. Se o oxigênio é mais eletronegativo, quem é que vai... Então, ele que vai puxar o par de elétrons. Se ele vai puxar o par de elétrons, indivíduo, que eu preciso do azul aqui, o que vai acontecer? O O vai puxar aqui, o O vai puxar aqui. Se o O vai puxar, agora eu te pergunto, da forma que está aqui, os vetores se anulam ou não? Não, eles não se anulam. Eles não se anulam. Bom, Binho, você pode me explicar por que eles não se anulam? Gente, olha só, preste atenção. Preste atenção ao movimento. Se eu tivesse, vocês não vão conseguir me ver totalmente aqui, mas eu acho muito importante que vocês entendam isso. Olha para ti. Eu vou puxar a minha cadeira para trás e vou abrir os braços aqui. Vou fazer assim, tá? Vou encurtar um pouquinho. Eu estou assim. Bom, se alguém empurra para cá e o outro alguém empurra para cá com a mesma força, eu não saio do lugar. Você concorda? Eu não vou sair do lugar. Aham. Se alguém me puxar aqui e o outro alguém me puxar aqui com a mesma força, eu também não saio do lugar. Agora, imagine o seguinte. Vamos voltar para o empurrar? Se alguém empurra, eu estou assim, ó, eu estou 180. Se alguém empurra e se outro alguém empurra com a mesma força, eu não saio do lugar. Mas se eu fizer isso, estou sentado aqui na cadeira, se eu fizer isso do jeito que eu estou aqui, ó, igual a água tá. Se alguém me empurrar aqui, ó, nesse cotovelo, com a mesma força que alguém me empurrar nesse cotovelo, a cadeira vai para trás, pô. Você consegue entender isso? Que a cadeira vai para trás? Aham. Você tiver em V e empurrar, você vai ter um vetor para frente. No caso ali. Então, consequentemente, você pegar... Eita, eu peguei o teclado na veia da mesinha. Então, o que acontece? Quando você tem isso aqui, ó, eu tive a desenhar aqui toscamente. Ó, se você tem isso aqui, você tem o vetor aqui, o oxigênio puxando e o oxigênio puxando, você tem esse vetor resultante aqui. Então, quer dizer que o momento dipolar é igual ou é diferente de zero, povo? Diferente de zero. Diferente de zero, porque não se anula. É diferente de zero. Se é diferente de zero, quer dizer que a molécula é polar. Cara, não esquece disso não, cara. Guarda, a água é igual ao urso, polar. A água é igual ao urso, polar. Primeira coisa que eu vou te falar, semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. O que significa dizer isso? Que substâncias polares se dissolvem em substâncias polares. Substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Tu entende isso? Tu consegue entender? Polar com polar, apolar com apolar. Semelhante, dissolve, semelhante. Aí eu te pergunto, gás carbônico é solúvel em água? Gás carbônico é apolar. Não. A água é polar. São semelhantes? Não, não são. Não. Semelhantes. Então, a solubilidade. Próximo de zero. H2. H2 é apolar. A água é polar. H2 é solúvel em água? Não. Não, também. Porque a polaridade é diferente. O HCl é polar. A água é polar. Eles são miscíveis? O que significa ser miscível? Significa se dissolver. Se misturar. Então, eles vão se dissolver, com certeza. Meus amores, agora olha só. Essa ligação que a gente está fazendo aqui, ó, eu tenho 2 minutos. Essa ligação que a gente está fazendo aqui, ela é uma ligação covalente. Você concorda que ela acontece dentro da molécula? Ela está dentro da água? Ela está dentro do H2? Ela está dentro do HCl? Uhum. Então, o que está dentro, a gente chama de intramolecular.
Intramolecular quer dizer dentro da molécula. Agora, olha essa, você concorda que isso aqui é uma molécula de água? 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 Elas vão se cumprimentar. Oi, oi, tudo bem com você? Oi. Elas vão interagir. O oxigênio é a parte negativa. E o hidrogênio é a parte positiva. Você consegue entender isso, não consegue? Porque se o oxigênio é mais eletronegativo, ele é a parte negativa. Você entende isso? Sim, sim. E aí, o que acontece é o seguinte, vou terminar a aula falando isso, e você vai ver essa aula mais 10 vezes para chegar lá na próxima aula tinindo, porque eu vou já estar de sola na questão da UERJ, tá bom? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Essa parte negativa, ela é atraída pela parte positiva da outra água. Vamos botar para a gente não se perder? Ó, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e positivo. Todo mundo entende? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Vamos colocar aqui ó, de amarelo. Ó. Esse oxigênio é atraído pelo hidrogênio da outra água, positivo com negativo. Esse hidrogênio pelo oxigênio da outra água. Esse hidrogênio pelo oxigênio da outra água a indivíduo. Essa ligação pontilhada amarela, ela é entre moléculas. Você consegue entender que está entre uma molécula e outra? Sim. Então, ela é chamada de intermolecular. E essa verde, que está dentro da molécula, e não entre elas, está dentro da molécula, ela é intramolecular. Professor, Fala comigo. tipo assim, os dois Hs de uma molécula não deveriam se ligar só com o oxigênio da outra, porque o oxigênio vai ficar com carga -2, não vai? Não, olha só, presta bem atenção. Você está falando o quê? Entre uma molécula e outra? Você está falando dentro da molécula? Não, dentro da própria entre uma molécula e outra, porque não, o oxigênio não está é com uma carga ligação. -2, não vai? Então, olha só, Aninha, presta atenção. Não é uma ligação química, é uma força entre moléculas. Uma atrai a outra. Entende? Não é uma ligação química propriamente dita, é uma força de atração entre moléculas, por um ser positivo e o outro ser negativo. O oxigênio tem carga -2, sim, porque está pegando de um hidrogênio e de outro hidrogênio, que está perdendo para ele. Então, ele é -2, H mais 1. Só se você tem um cara com dipolo negativo e o outro cara com dipolo positivo, há uma força de atração entre essas moléculas. Por isso que ela é intermolecular. Acontece entre uma molécula e outra. Ela não é uma ligação química propriamente, mas é uma força de atração. Você entendeu? Entendi. Então, isso não interfere no número de oxidação dele. Como Binho, Oi. eu só não entendi uma coisa. Qual que seria o valor da eletronegatividade da água? Não tem valor de eletronegatividade da água, filho. A eletronegatividade é no composto. Olha a definição de a eletronegatividade é no elemento. Qual é a definição de eletronegatividade? É a tendência que o átomo possui de atrair elétrons para ele. Então, você não pode falar em eletronegatividade da água. Entende? Você fala eletronegatividade dentro do elemento químico que nela está contido. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E o hidrogênio é o menos. Logo, um oxigênio de uma molécula de água atrai o hidrogênio de outra molécula de água. Então, há uma força de atração entre elas, formando uma rede. E é isso que me interessa. Entende? É esse conceito que me interessa, de uma molécula atrair a outra. Não importa a carga, né? Entendi. Não importa a carga, não importa a carga. Não, tipo assim, Não importa o NOx dele, se ele é mais 2, se ele é mais 3, não importa. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Aí não importa. O cara pode ser -3. O nitrogênio no NH3, o nitrogênio é -3. Vai atrair o hidrogênio da outra molécula de amônia, que é +1, de qualquer jeito. É a questão de ser positivo e negativo, não a questão dele ser -2 ou -3 com +1, com +2, entendeu? Não, entendi, prof. Obrigada. Nada. Meus amores, eu vou ter que parar aqui, senão vão derrubar a minha aula, tá? Mas eu vou pedir encarecidamente para que vocês peguem essa parte, porque a partir disso daí, a gente começa a resolver várias questões da UERJ, e eu disse para vocês que esse é um dos assuntos mais cobrados pela universidade. Tudo bem? Um beijo, boa semana para vocês. Muito obrigado. Beijo, prof. Boa Valeu, noite. Binho. Fica com Deus. Boa noite. Valeu, Binho. Boa noite, Binho.
Beijo, beijo, gente. Valeu, Bim. Beijo, filho.